coração, o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Começa agora o programa Papo de Cristão, com o pastor Renato Costa. Seriedade com a palavra de Deus, em um papo descontraído com seus convidados. Papo de Cristão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Hoje é segunda-feira, é dia de Papo de Cristão, ou melhor, noite de Papo de Cristão às 19 horas. Estamos adiantados 2 minutinhos, já entramos no ar com o Papo de Cristão. Comigo, é claro, com o pastor Renato Costa, sou eu. Graças a Deus, mais um dia nos deu o Senhor, né, para a gente louvar, para a gente adorar, para a gente dizer que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Papo de Cristão, toda segunda-feira às 19 horas. Claro, comigo, né? Eu, você, Deus, Espírito Santo, Jesus, todos nós. Aleluia, juntos. Nenhum só pensamento, e um só louvor, e uma só adoração, e um só objetivo, né? É fazer a Igreja de Cristo crescer. Acrescentar almas para a Igreja de Cristo. E festejar a cada momento que uma alma se rende ao Senhor Jesus. Essa é a melhor festa, é a festa que a Bíblia nos fala que existe no céu, né? Que se alegra, Deus se alegra, Deus festeja quando um pecador se rende, né? Se arrepende dos seus maus caminhos. Segunda-feira, Papo de Cristão. E como é que foi você, meu irmão? Você, minha irmã, eu sempre pergunto como é que foi o seu final de semana. Como é que foi na igreja, na sua congregação, na sua casa, no seu lar, com a sua família? Você tirou o final de semana para sair, para passear, né, com a sua família, com seus filhos, netos. Faz bem, porque o primeiro ministério é a sua família. E você que foi com a sua família também, para o prédio, para a congregação, para louvar, para adorar junto com os irmãos. Faz bem também, porque é bom que os irmãos vivam em união. Oh, aleluia! É muito bom, né? E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, né? E uma coisa muito interessante que eu percebi quando você se entrega a Cristo, deixa eu me ajeitar aqui, quando você se entrega a Cristo, você não há decepção em você. Você não se decepciona com ninguém, porque o teu alvo é Cristo. Então você não tem como parar. Você tem que ir adiante, aos trancos, aos barrancos, com dor, sem dor, sorrindo, chorando. Você vai adiante porque você mirou o alvo em Cristo Jesus. Isso que é importante, irmão. Isso que é importante, irmão. Porque o único e suficiente Salvador da minha, da sua alma, é Ele, Senhor Jesus. Oh, glória! Né? Eu já querendo mandar aqui um abraço do meu amigo tio Claudinho. Já vou logo passando aqui já. Futebol Solidário, dia 23 de dezembro. Amigos do Marcelo Melo contra amigos do tio Claudinho. Né? Esse futebol solidário, esse clássico do amor, esse clássico que ajuda a matar a fome, ajuda a muitas famílias, né? Esse futebol que todo ano o Marcelo Melo e o tio Claudinho eles fazem, arrecadando alimentos e ajudando também o pequeno Miguel, né? Quem já ouviu falar, nós fizemos campanha aí para o pequeno Miguel. Vai ser lá no campo, no Cabo Sul. É aqui perto, né? Você que é aqui de Seropédica, dá para ir tranquilinho. Lá vai ter muitos ex-jogadores que jogaram em clubes grandes aí, jogadores que você já até acompanhou pela televisão, já ouviu falar muitas vezes. Vai estar lá, nessa corrente de solidariedade, né? Essa corrente de ajuda e amor ao próximo. Parabéns, Chico Claudinho e Marcelo Melo, para mais essa
realização do Futebol Solidário, da rádio, opções também, né, Marcelo Melo, tudo que é do futebol amador, ele está lá colocando a rádio dele, benção. Também tem lá no YouTube, só você ir lá procurar Rádio Opção. Marcelo Melo, você vai achar lá no YouTube também, ok? Né? E quero mandar um abraço também para o meu amigo, claro, Mestre Guido, né, que está sempre aí com a gente aí no projeto de Taekwondo, né, o projeto Esporte é Futuro. Meu Deus, benção também, né, trabalhando com as crianças, como o tio Claudinho trabalha com as crianças no futebol, o Mestre Guido trabalha no Taekwondo, né, eu sou testemunha porque sou um dos responsáveis ali do Núcleo Missões e na Igreja Batista Aliança Eterna, na Rua 8, na Rua do Pastor Gerson ali, né, aqui em Seropédica. É benção, nós vemos os resultados das crianças felizes, né, tem disciplina, né, coordenação motora, aprende a defesa pessoal, né? Poxa, é um esporte magnífico, não tem palavras, né? E aí nós vamos seguindo lá, e força, e vamos subindo as barreiras, né? Porque é assim, irmãos, na vida nada é fácil, ainda mais quando você quer ajudar alguém. Quando você faz de todo o coração sem fins lucrativos, você não quer aparecer, nada é fácil. É uma barreira, é uma luta constante, né, entre a carne e o espírito, mas a vitória é sempre do espírito, né, porque a carne ela mata, mas o espírito ele vivifica. Oh, glória! E vamos seguindo com esse papo de cristão que hoje, eu também não posso esquecer de mandar esse abraço aí também para a missionária Tamires, missionária Ivonete. Sexta-feira agora, né, mudou o horário. Sexta-feira do Conectados com o Reino de Deus sexta-feira às 19 horas. Não perca, é só aqui na Missões Web, essa rádio que faz missões com você. Sábado passado foi bacana, né, falando do Novembro Azul, né, lá com a Ramancheiro, dando uma aula lá, né, para a gente se prevenir, nós homens, né, fazer a prevenção, né, que nos cabe a fazer, né. Então, foi benção. E agora é sexta-feira, às 19 horas, né? Juntinho com você, é claro, a Rádio Missões Web. Oh, glória! E esse povo vai crescendo, essa rádio que vai tomando canto de lá, de cá, vai tomando os espaços, ela vai entrando no celular com a sua permissão, né? Num toque da sua mão. Essa é a Rádio Missões Web, sem fins lucrativos, sem vínculo com instituição religiosa alguma ou qualquer outra instituição. Ela é mantida pelo Projeto Missões integralmente. Ok? Então vamos lá e nós vamos falar do louvor, né? Que bênção falar do louvor. Oh, glória, tirar um pouco dos mitos do louvor, né? Uns criticam, outros, mas o louvor não liberta, é a palavra que liberta. Uns falam isso sem saber, pela ignorância acadêmica, ou por querer expressar algo que não conhece, não está no seu conhecimento. Acabam errando quando começam a falar coisas que não sabem, né? E nós temos vários testemunhos de muitas coisas maravilhosas que foi através do louvor. O louvor não é só cantar, louvor não é só música, o louvor ele vai acima dessas coisas, né? E nós vamos falar um pouco desse programa. E você que está ligadinho aí, vai compartilhando esse link, www.tvradio.ong.br, a rádio que faz missões com você. Não abra mão disso, irmãos, não abra mão disso. Vai lá, baixa o nosso aplicativo no Play Store, é gratuito, tá? Não paga nada, tá? Vai lá, procura lá, Projeto Missões Web, vai lá baixar, vai ter a rádio, vai ter a TV Web, vai estar tudo ali direitinho. É só você, num clique da palma da sua mão, entrar em sintonia com a rádio Missões Web, né? Que às 9 horas da manhã tem o programa dele ali na Gospel. Poxa, é benção, um programaço, muito bom, sou fã, né? Sou fã mesmo desse programa. Benção, convido a vocês a experimentar. Amanhã vai lá, ó, às 9 horas da manhã, sintoniza lá, vai lá, baixa o nosso aplicativo, né? Ou então entra na nossa página www.tvradio.ong.br, a rádio que faz missões com você. Ô, glória! Então, irmãos, nós vamos falar um pouco desse
tecnicismo, uns reclamam que outros louvam muito, outros reclamam que tem que ter mais espaço para a palavra, o culto ele é feito de salmos, louvor e aí palavra. Né? Uns têm salmos, outros têm louvor, outros têm palavra, né? Outros têm palavra, tem exortação, e assim vai. Esse é o culto racional que nós vivemos no cotidiano. Mas o louvor ele vai além do culto, ele vai após o culto também. Porque o culto ele não termina quando nós saímos do prédio, quando nós saímos da igreja, da instituição, não termina naquele momento. O culto ele continua e nós continuamos adorando, continuamos louvando a Ele, dentro, fora, aonde nós estivermos, no trabalho, na casa, na rua, no hospital, aonde nós estivermos, nós o louvaremos. Não é assim, irmãos? Não é assim? Não tem hora específica, nem hora marcada, né? Você pode louvar a hora que você quiser. E louvar ao Senhor com cânticos, louvar ao Senhor com a sua vida, louvar ao Senhor com a sua alma, né? Louvar ao Senhor tudo que você tem. Louve, adore ao Senhor. Em Salmo 116 vai dizer que tudo que nós temos, bendiga o nome do Senhor. É o modo de você também louvar ao Senhor, né? É uma coisa muito forte, irmãos. Louvor é uma coisa muito forte, não tem, vamos dizer assim, um lugar específico, uma hora específica, nada disso, né? Eu gosto muito, sou suspeito para falar, né, gente? Poxa, né, a gente tem uma rádio web, então, em forma de cânticos, de música, nós louvamos o Senhor 24 horas, sem parar, aqui na Missões Web, sem parar, o nome do Senhor é glorificado. Mas, poxa, pastor, então, mas por que as pessoas falam que a palavra, meu querido, há louvores, há músicas, vamos falar assim, vamos dizer assim, há músicas, cânticos, que eles são enxertados da palavra de Deus. Basicamente, a palavra de Deus. Se é a palavra que te liberta, se ele cantar a palavra, vai ter um efeito. Tem esses dias mesmo nós estávamos aqui no penúltimo programa, se eu não me engano, a missionária Tamires deu um testemunho aqui que ela foi alcançada em cima da passarela de Campo Grande passando, ouviu um louvor e ficou aquilo na mente dela, aquele louvor, e ela foi aí procurar uma igreja, foi procurar um local para poder se informar mais, e foi o chamado que ela teve ali, né? Tocou o coração dela, né? E não só toca o coração, vai lá entre medulas, ossos e artérias e chega lá no lugar mais profundo onde o homem não pode chegar. Mas o Espírito de Deus tem as suas formas de fazer e chega até lá, né? Então, foi testemunhos que tem muitos testemunhos assim também, falando sobre os cânticos, sobre os louvores. O louvor, havia aquele misticismo, mas as pessoas chamam, mas elas são levitas no Antigo Testamento, irmãos. Os levitas, eles tinham realmente essa função de tomar conta dos utensílios, não só essa função de cantar, de ser músicos, né? Não só isso, mas cuidavam, eles não eram só músicos, eles cuidavam também do templo, né? Naquela época, antes era o tabernáculo, depois passou logo após o templo, né? Aí eles tinham essa função de cuidar dos utensílios, de cuidar ali, fazer como se fosse a manutenção daquele local ali, eles ficavam ali a serviço daquilo ali. E uns tinham, nem todos eram músicos, nem todos os levitas eram músicos, nem todos eram, mas a exclusividade de tocar, de mexer dentro do templo, porque naquela época já existia a música, também tinha outros tipos de música naquela época, né? Se você for pesquisar, se você for estudar mais profundo, você via que existia música, mas falando estritamente do templo, dos tabernáculos, só quem tocava, só quem mexia nos instrumentos, realmente eram só os levitas. Por isso que até hoje as pessoas, o levita quando vê alguém tocando, você é o levita do Senhor, você é isso, né? Naquele tempo, só quem mexia era eles. Não tinha outras pessoas, né? E eles não eram só músicos, os levitas não eram só músicos, mas já tinham, essa tribo eles já tinham
uma ordem para que só eles poderiam tocar dentro do templo, só eles que poderiam mexer nos instrumentos, só eles que poderiam louvar que eu digo, cantar, fazer música ali dentro, né? Isso foi designado a tribo de Levi. Então era eles que mexiam ali. Não tinha outro jeito de outra pessoa mexer, era eles que mexiam ali. Já quando veio a nova aliança, irmãos, quando veio para cá, já no tempo da nova aliança, que já fez, né? Já não era, até porque, amado, até porque a igreja primitiva começou a ser perseguida pelos sacerdotes daquela época, né? Por aquelas tribos, por aquelas, vamos dizer, tem umas seitas, né? Os saduceus, os fariseus, começaram a perseguir, né? Os cristãos, começaram a perseguir Jesus, né? Então, eles mesmos, então, partes ali também, que eram levitas, perseguiam, né? E aí na nova aliança já se mudou, já não era mais especificamente só eles que poderiam tocar, só eles que poderiam mexer, só eles que poderiam cantar. Já não tinham mais isso. Já não tinham, porque já não havia mais, já não estava mais sobre esse jugo. Porque não teria nem como, né? Não teria nem como. Então a história da música dentro do meio evangélico, do meio cristão, dos tementes a Deus, porque, vamos dizer, lá atrás não era cristãos, era o quê? Aqueles que temiam a Deus. Eram teusãos. Eu falo cristianismo porque eu falo após Cristo, mas antes mesmo já havia, a música já fazia essa introdução. A música já estava no meio do povo de Deus. E tem muitas pessoas que elas reclamam sobre isso. Reclamam, poxa, ali tem muito louvor, tem pouca palavra, meia hora. Não, tudo tem que ter a sua medida certa. Tudo tem que ter a sua medida certa, né? Mas o cântico que é dado ali, né? Os cânticos que cantamos aí, que adoramos aí, que louvamos lá, nos eleva a um sentimento de união, um sentimento de paz, um sentimento de estar se enchendo das coisas de Deus, porque no louvor há a palavra de Deus, e aonde há a palavra de Deus, Deus está lá também. Por isso que no Salmo 22:3 vai dizer: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Aonde há adoração, aonde tem palavra de Deus, Deus também está. E muitos desses cânticos, era falado a palavra de Deus, né? Você pode tirar pelos o livro da harpa, né? Os hinos da harpa, né? Muitos cânticos você pode ver que são tudo tirado realmente da palavra de Deus. Não com vírgula, com estar de fato no sentido literal, mas compõe na ideia de tirar dali histórias bíblicas, de tirar dali passagens bíblicas, né? E o louvor, e os cânticos, as músicas que nós entoamos, não estou dizendo todas, irmãos, que tem umas aí que é só misericórdia de Deus, mas aquelas que contêm mesmo a palavra de Deus, aquela que nos eleva em adoração, aquela que nos enche, nos traz paz, né? Aquela que vem nos enche de uma tal maneira que chega a nos trazer paz. Eu amo estar aqui, ó. Eu tenho uma varanda aqui na frente que eu boto um louvor. A gente já se acostumamos a falar louvor, né? Já se acostumamos a chamar, né, as músicas de louvor, porque é um meio de louvar. Eu vou explicar já isso daí. É um meio de louvar a Deus. E eu fico ali, aquela me traz paz. Aquilo me traz paz. E a palavra de Deus vai dizer que é tão importante os cantos, porque a palavra de Deus vai dizer que há uma canção, há um louvor que ninguém nunca cantou, e que ninguém nunca ouviu. Você vê como é tão importante no meio da adoração da igreja os músicos.
Olha como é tão importante no meio da adoração, do seu culto racional, o louvor e a adoração. Eu estou falando de Bíblia, tá, irmãos? Ah, pastor, mas eu não estou falando de debater quem é mais importante. Claro, não existe sobre tudo, né? É a palavra de Deus. Eu estou falando que o louvor, ele também vem cheio de palavra de Deus. Muitos louvores por aí não tem. Pelo contrário, contém até muitas heresias, né? Mas muitos contêm a palavra de Deus na sua essência. E ela nos alcança. Momentos que nós estamos tristes, momentos que nós estamos abatidos, momento que nós estamos cansados, conforme a nossa necessidade de se erguer, de se encher, de nos dar força, Deus usa também o louvor, o cântico para nós. Isso é muito, 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 muito gratificante estar falando isso aqui para mim. É muito gratificante, porque nós aqui na rádio temos testemunhos de pessoas que estavam ouvindo a rádio com determinado momento, ouvindo aquela canção, né? Ouvindo aquela canção, e nós aqui ao vivo falando em cima da canção, também veio dar testemunhos que estavam querendo tirar a vida, tirar isso, tirar aquilo, já não estava aguentando mais, e através daquilo ali, Deus o tocou, Deus a tocou. É tremendo, irmão, as coisas de Deus. É tremendo as coisas de Deus. E é uma coisa tão preciosa, tão importante dentro de um local, né? Dentro da sua casa. Já viu uma casa que não ouve hinos de louvor a Deus, de adoração a Deus? Parece que não tem vida, irmãos. Né? Onde você exalta, onde você não exalta o nome de Deus, onde você não glorifica o Senhor no nome de Deus, porque quando a Bíblia fala para a gente confessar Ele também com os lábios, aquele que me confessar com seus lábios, nós temos que confessar isso ao Senhor, confessar que nós amamos, que nós adoramos a Ele. E eu já tive tempos de chegar abatido em certos lugares, não estou falando só dentro da congregação, ou não, já em certos lugares, num ônibus, né, vindo do trabalho, ou indo trabalhar, né, e botar o fone de ouvido, e colocar ali o celularzinho, e botar e escutar aquele louvor, e aquilo me renovar. Estava com o pensamento, e logo após, meu pensamento se modificou, através daquela canção que continha a palavra de Deus. É muito bom, irmãos. E quando fala de habitar, eu estou tentando passar aqui de uma forma bem clara de habitar, é porque vai cantar uma música, aonde tem a palavra de Deus, aonde tem um servo de Deus, Deus está, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Está dentro de nós. Mas toda vez que você entoa a palavra de Deus, seja num cântico, seja num momento de musical, de adoração ali, ele está, porque a palavra dele está sendo exaltada, a palavra dele está sendo falada através da música, através do louvor, da adoração. E é muito bom a gente ouvir, porque às vezes a gente está atribulado, às vezes a gente está fora do ponto, vamos dizer assim, melhor dizendo assim, né? A gente está fora do ponto, né? E aquilo parece que nos traz de volta. Traz de volta. Eu glorifico a Deus pelos músicos, que muitos dos momentos eles são crucificados, maldizidos. Não estou dizendo que não estejam errados, e muitos estão destruindo o nome de Deus. Não tem como destruir o nome de Deus, mas maldizendo, porque pelo seu comportamento, né, por pregar uma coisa e viver outra, né, porque aquilo que canta a palavra de um jeito e vive a outra, diferente do que ele canta, ali na palavra, ele está envergonhando
o nome de Deus, né? Mas a sua importância, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Ah, mas as pessoas falam, mas o púlpito virou um palco. Não é, pô, isso não é de agora, irmão. Isso não é de agora. Você vem desde a igreja primórdia, desde lá que existia. Os levitas que tocavam, os levitas que tinham, que cantavam as músicas, que fazia o povo adorar e fazer essa manifestação ali. A palavra de Deus vai dizer que quando havia qualquer festa no templo antigo, no Velho Testamento, a manifestação da glória de Deus era tão grande, que até quem estava do lado de fora era alcançado, era curado, existia milagres, de tanto poder da adoração que ali estavam. Porque eles se preparavam, eles se separavam para fazer aquilo, eles levavam aquilo com uma seriedade tremenda, chegar ao ponto, né? E quando começaram os instrumentos a tocar, eu fico até arrepiado, porque quando eu me lembro daquela trombeta lá de Israel, quando começa a tocar, pô, aquilo ali eu fico, parece que entra dentro do meu coração, vai lá dentro da minha alma lá, parece que me desperta. São coisas, irmãos, que ninguém vai poder explicar, teólogo nenhum vai poder explicar. Hoje eu falei uma coisa muito interessante, né? Coloquei lá na minha página, também lá nos meus status, que ninguém é perito ou está apto a alguma coisa sem ser que a pratique, se não for praticante. E isso é uma verdade muito grande, porque a teoria muito. Você lê aqui a palavra de Deus, meu Deus, o céu vai se abrir, e isso e aquilo, que lindo, maravilhoso, o mar se abriu, mas se você for pegar na prática para você ver isso, para o mar se abrir, eles ficaram no deserto ali, passando dobrado, sendo perseguidos por Faraó, né, o tempo todo ali, meu Deus, o sofrimento, mas essa é a prática. É a mesma coisa que você meu filho está fazendo agora, vai tirar a habilitação agora, ele fez as provas, passou tudo na teoria, passou tudo. Mas ele tem que passar na prática. Senão ele não pega o carro. Ele vai ser proibido de pegar o carro para dirigir. Você está entendendo o que eu quero falar? Então ninguém pode ser mestre de nada, me explicar como eu devo fazer se não pratica. Não pode explicar o que você fazer se não pratica. Porque a teoria é muito boa, claro, você tem que ter, em todo local tem a teoria. Você vai no curso de tiro, você vai ter que ter a teoria de montar, desarmar, montar, fazer a segurança das coisas. Vai ter a teoria, a prática, se você não for na prática, você não é apto. Isso é em todos os lugares, inclusive o crente. Inclusive o crente. O cristão ele tem que estar apto quando ele pratica. Quando ele pratica a bondade e a misericórdia de Deus, isso que está na Bíblia. Aí ele pode ser chamado de filho de Deus, não dizer nem cristão, filho de Deus. Né? A gente chama de cristão porque é após Cristo. Né? Aí a gente chama de cristãos, porque havia um grupo que passava e após Cristo, vindo os apóstolos fazer tudo aquilo que o Cristo fazia, eles chamavam aqueles que seguiam o Cristo de cristãos. Mas o próprio Jesus, ele não se denominou cristão. Só que era filho de Deus. Ele não veio pregar uma religião. Ele não veio fundar uma placa. Nada disso. Ele veio para me salvar, te salvar. Salvarmos de nós, para trazermos ao arrependimento, nos libertarmos do pecado. Está lá em Mateus capítulo 1, vai dizer que, José, seu esposo vai ter um filho, e o nome dele será Jesus, e ele vai salvar o povo do pecado, libertar o povo do pecado. Poxa. Ele não veio fundar uma placa, ele não veio fundar uma religião, ele não veio dar diploma para mim, para você, que você agora você é pastor, você é isso, você é aquilo. Ele não veio fazer nada disso. Ele veio para me libertar, veio para te libertar, ele veio para te salvar, veio para me salvar, veio para me salvar, me modificar, me transformar e me levar para o céu. Para isso que ele veio. Porque o homem vem reconhecer a sua falha. O homem vem reconhecer que sem Deus ele não é nada. Que o homem vem reconhecer que ele, sem Deus,
completamente oco, vai morrer, vai padecer, né? Então, através do louvor, nós chegamos àquela adoração, né? Tanto pessoal como em grupo, né? Às vezes, quando você está sozinho, você ouve um louvor, começa a louvar, e, meu Deus, eu tenho uma péssima voz, né? Assim, vamos abrir aspas, para o mundo artístico gospel, né? Para o mundo artístico, tem uma péssima voz, tem que se enquadrar ali, né? Mas para cantar para Deus, eu me emociono quando eu começo a cantar ali, sentar na varanda, o hino vai entrando né, nos meus pensamentos, né, por dentro, né, poxa, eu fico bem conectado. Vamos usar essa palavra, acho que a palavra correta é essa, né? E às vezes nós acordamos tristes, colocamos um louvor, né, e a gente começa a tomar força, né? Ouve uma palavra, vem um louvor que contém a palavra e a gente vai se renovando. Eu gostava muito de ouvir o irmão Neto louvando, um amigo que eu tinha, né, aqui do projeto, passou aqui um pouco um projeto, gostava muito de ouvir ele louvando. Ele me identificava muito com os louvores que ele cantava ali, que as músicas que ele cantava. Me identificava muito. Eu acho, pô, aquilo ali para mim, né? Era aquilo para mim, me enchia. Então a gente tem que parar um pouco para pensar. Por que eu quero chegar a esse momento aqui, né? Até mesmo naquele tempo, quando saiu da igreja, que veio para a igreja primitiva, a igreja foi perseguida, eles nunca perderam o hábito de cantar, aí não acabou esse negócio de ser só os levitas, aí todos poderiam mexer ali, todos poderiam cantar, todos poderiam mexer nos instrumentos, né? Acabou, o véu foi rasgado, e todos ali e não eram mais chamados de aqueles que tocavam de levitas, porque muitos não eram mais da tribo de Levi, não faziam mais parte daquilo ali, os músicos que ali já mexiam, que já tocavam ali naquele local, ali naquele lugar onde eles estivessem, né? Até mesmo a perseguição da igreja, perseguiam, mas mesmo assim eles eram alegres, eles louvavam na tristeza, eles cantavam na tristeza, eles cantavam na alegria e seguiam em frente, né? E a história é muito linda, a história do louvor, que não se dá para falar só em um programa, né? Semana que vem eu vou trazer aqui a missionária Flávia Mel, né? Ela é compositora, ela tem cada composição linda, maravilhosa, né? Olha só, Deus inspira as pessoas, né? Para dar ânimo a outras pessoas, dar força a outras pessoas através da música. Você acredita nisso? Ah, pastor, mas a palavra... Peraí, querido, a palavra está no louvor. Tem não estou dizendo todos, o senhor acaba de falar, mas tem outros louvores que tem a palavra. Os louvores vão citando os versículos, vão citando as formas dos guerreiros que ali se passaram, né? Como o louvor do hino da harpa, ele cita... Tem louvores aqui, músicas mais modernas que também citam as passagens bíblicas, coisas maravilhosas. Mas o religioso, ele fica preso àquilo ali. Ele vê o crente o tempo todo amarrado a um pedaço de livro. Ele acha que o cristão, ele tem que ficar com a Bíblia o dia inteiro embaixo da mão, mas muitos desses que estão segurando a Bíblia o dia inteiro embaixo da mão, não está aqui na cabeça, na mente. É um culto racional, começa aqui, ó, na mente. E se você gravar o seu livro aqui na mente, o culto é o dia todo. Ele não para, porque você está com a palavra de Deus na mente. Você está o tempo todo em ligação com Deus. Tudo que é ligado aqui no céu, aqui na terra, lá no céu também está. Então, os religiosos, eles ficam... Ah, mas você está falando que agora não precisa mais pregar, só botar... Eu não estou falando nada disso. Claro que tem que pregar. É claro que a prioridade tem que ser a palavra o tempo todo, ela específica, aguda, né? Na vertical, sempre. Sempre. Mas eu estou falando da importância dos músicos no nosso meio. Não estou falando desses corrompidos que estão aqui, não. Nós temos vários músicos corrompidos,
vários músicos que se corromperam. Nós sabemos disso, né? A gente que está aí muito tempo nesse meio, a gente vê cada escândalo aí e continuamos indo a show desses camaradas, indo a show dessas pessoas, continuamos. Infelizmente, o povo procura o seu ídolo, né? Não procura a Cristo, né? Fica procurando cada um o seu ídolo, não se identifica pelo que sai, mas pela pessoa, pela figura que ali está. Então pode adulterar, pode se prostituir, que ele continua vendo aquela pessoa como um ídolo, né? Como um ser super especial, até acima dele. E, infelizmente, a adoração pagã, né? Vamos dizer assim, os idólatras, né? Melhor dizendo. Ô, glória! São 19 horas e 33 minutos. Aí aqui na Missões Web Rádio, que faz missões com você, meu irmão, com você, minha irmã. Fica ligadinho, ó. Fica ligadinho, você que está em Taekwondo. Agora os treinos quinta e sábado, das 18 horas às 19h30. Vai lá, matricula teu filho lá, ó, disciplina, respeito, vai aprender a autodefesa. Meu Deus do céu, vai melhorar o funcionamento do corpo, né? Coordenação motora. Então, vai lá, aulas gratuitas. Oh, aleluia, glória a Deus, né? E a gente vai seguindo, porque a Rádio Missões Web é assim. Então, irmãos, vem dessa base, né? Desde aqueles tempos, chamados de levitas, aqueles que louvavam, mas sabemos que os levitas, eles não eram, todos eram músicos. Então, outros também ajudavam na manutenção do templo, viviam sempre ao lado do sacerdote ali, para organizar as coisas. Nem todos eram músicos, nem todos cantavam, nem todos faziam músicas, entendeu? Nem todos tocavam instrumentos. E após, já na nova aliança, já mudou tudo, né? Os músicos já poderiam, já não eram mais somente da tribo de Levi, né? Por isso veio esse escândalo, né? Eles perseguiam porque eles não entendiam nada sobre a nova aliança. Eles continuavam vendo sobre a lei mosaica, e houve essa perseguição implacável contra a igreja quando Cristo veio para eles e eles mesmos os não recebeu, né? Infelizmente, né? Mas era para ser assim, e aí Cristo foi à cruz, nos comprou lá pelo sangue que desceu da cruz. A Bíblia vai nos garantir que nós fomos comprados pelo um preço muito alto. Eita glória! Eita, meu Deus, nós somos propriedade de Cristo Jesus, filhos por adoção de nosso Senhor, nosso Deus, né? Que maravilha, nós somos herdeiros, né? Do Senhor, meu Deus. Isso é muito importante para a gente, né? Então você, né? E vamos chegar agora, nós vamos chegar agora na preparação. Por que essa decadência musical? Eu falo musical, tanto de letras, né? Que tem louvores aí que, se eu for ouvir, você vai ver que é muita heresia mesmo. São tanto de letras como comportamento dos músicos, né? Muitos músicos, né? Vamos dizer assim, se decaíram pela ganância, né? Pelo estrelismo, né? Então teve essa decadência total, né? E já não faz mais aquela ligação com Deus mais, ele próprio, estou dizendo ele próprio, já não faz mais a ligação com Deus, né? Porque se vendeu, se perdeu em determinado momento da caminhada. Então, por que isso, né? Nós acabamos de falar aqui que era uma dedicação, era uma coisa, né? Era uma coisa muito importante, eles tinham como muito precioso aquilo ali, né? Hoje são poucas pessoas, poucos músicos que estão voltados para, vamos dizer assim, para o evangelho, não vou dizer para o mundo cristão, para o evangelho, músicos voltados para o evangelho. Tem músicos voltados para o mundo gospel, para o mundo cristão, mas voltado para o evangelho são poucos os músicos. São poucos os músicos que colocam sua alma ali quando tocam, que botam sua alma, que é sua voz à disposição da alma para que venha tocar corações. São poucos que se preparam para momentos assim.
São poucos que têm uma vida separada com o Evangelho para poder tomar essa posição tão importante, repito, tão importante no meio da gente. Irmãos, né? Teve uma pessoa que foi lá embaixo hoje, quando ficou sabendo que... Lá embaixo hoje eu falo que eu trabalho ali na mercearia, só descendo aqui a minha casa. E ele ficou sabendo do louvor e perguntou: você que fala tanto da palavra, por que você vai fazer programa sobre louvor? Parece que ele não olhou para a palavra, parece que ele não lembra da história da igreja, parece que ele não percebeu que até quando eles iam para as batalhas, eles iam louvando, eles iam cantando. Parece que eles não examinam a Bíblia. Por isso que eu cheguei no início falando, muitos têm falta de ignorância por falta de conhecimento, né? Não sei, né? Porque muitas das batalhas Israel ia cantando, ia adorando a Deus em cânticos, né? Em salmos. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Eu vou repetir, não é estar num culto congregacional, você botar louvor até o final. Não estou falando isso. Eu estou falando da importância. Ia quebrar o coração. Davi, quando tocava lá a harpa, né? Saul, ele se acalmava. Mas os demônios voltavam. Não estou falando que foi expulso. Se o propósito de Deus era aquele, eu sei que quando Davi tocava a harpa, ele se acalmava. E quanta gente está no nosso meio com o coração partido, com o coração acelerado, e quando começa os músicos a cantar ali, soltando a sua voz, cheios do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, alcançando essas pessoas, acalmando a batida cardíaca do coração dessas pessoas, fazendo elas refletirem sobre Deus, sobre Jesus. Quantas vezes já vi isso, irmão? Eu não estou agora no Evangelho. Agora eu já tenho um tempo, uma caminhada, então já vi isso se repetir muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Então seria injusto da minha parte falar que isso não tem importância alguma. Claro que tem importância. E é muito, vou repetir, vou frisar de novo, é muito importante. É muito importante. É importantíssimo. Quem não quer? A alma anseia, às vezes, ouvir uma canção falando de Deus. A alma anseia, às vezes, ouvir uma canção nos nossos ouvidos, aos tons dos instrumentos, ali já nem tocado pelos músicos, mas possuídos pelo Espírito Santo, levando cada batida, cada toque ao coração do ser humano. Quem é espiritual vai ver as coisas do Espírito. Quem é carnal vai ver somente as coisas da carne. Isso é a maior verdade. Então fica um grupo arrebentando o pessoal do louvor e fica o pessoal do louvor arrebentando o pessoal da palavra. De vez de ter o mesmo pensamento, olhar juntos para a mesma direção, porque são juntos um instrumento de Deus, uma potência, uma bomba nuclear na mão do ser humano, essa soma desses dois grupos. Como foi no Velho Testamento, como foi no Novo Testamento, como está sendo agora a moderna. Mas quanto ficar aquele assim, aqui é assado, aquilo lá, aqui é mais palavra, aqui é outro, não, aqui é mais louvor, aqui não sei o que, aquilo não sei o que, vai ficar essa englomação aí, ninguém ganha com isso, almas se perdem, ninguém trabalha para Jesus. Então hoje eu vejo o louvor, a música, uma importância muito grande. Muito grande. Eu poderia trago aqui alguém para vir tocar aqui. Não é a intenção, não é essa. Vir tocar, mostrar a voz de alguém. Não, não. A intenção é falar sobre esse assunto.
sobre nós, como nós estamos preparando também os nossos futuros músicos das congregações, como nós estamos lidando com os nossos futuros músicos. Será que nós estamos palestrando eles? Será que nós estamos mostrando as escrituras para eles? Será que nós estamos mostrando a importância, não da autopromoção, de uma placa, de alguma coisa, mas da importância dela na mão do Senhor Jesus? Não é voltar da época mosaica, não. Porque foi uma coisa, a nova aliança é outra coisa, mas a importância é a mesma. A importância desse instrumento, do louvor, da música, é a mesma. Você está entendendo? Você tem uma ideia, o povo hebreu, mesmo escravizado lá no Egito, ele louvava, ele cantava para fadigar, para tirar o cansaço, para manter a esperança. Eles cantavam lá quando se reuniam. Só a gente olhar um pouco, estudar um pouco sobre isso, você vai ver o quão foi importante a música ao decorrer das Escrituras. Se há um coral do anjo cantando, louvando lá em cima, será que Deus não gosta? Se Deus afirma no Salmo 22, aqui o salmista afirma, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. O que é o louvor? O louvor é prestar uma homenagem, o louvor é uma adoração, o louvor é um reconhecimento, isso quer dizer a palavra louvor. E quando você canta, também você louva aquilo que você canta. E se você canta a Deus, você louva a Deus através da música. É tão fácil de entender. Mas muitos complicam essas coisas porque querem puxar a sardinha para os seus próprios ministérios. Nunca dá honra, nunca dá louvor, na verdade. Olha, aquele fulano passou na prova com muito louvor. Ele está dando homenagem, está homenageando aquele fulano. Fazendo homenagem a ele, passou com louvor. E as coisas que nós fazemos para Deus, ou seja, na palavra, ou seja, na música, nós temos que fazer com muito louvor, com muita adoração, com excelência, tanto quem tem chamado para a palavra, como quem tem chamado para cantar, para ser um músico, para expressar o seu louvor, para expressar a sua adoração através de música. Tem que ter um preparo. E o mesmo da palavra, tem que ter um preparo. Primeiro você tem que receber de Deus a vocação. Primeiro você tem que receber de Deus o chamado. Muitos estão caindo nessa história. Poxa, mas ele chama, ele capacita. Estão falando isso aí. Aí você fica esperando a capacitação. Ele te capacita sim, na seara, no deserto, nas lutas, nas batalhas. Ele vai te capacitando, ele vai te moldando, ele vai te transformando, vai te modificando. Então a gente tem que parar de fazer essas guerras que eu vejo aí, né? A galera dentro das congregações, a galera do louvor, quando começa a palavra, mete o pé lá para fora. Aí a galera que gosta da palavra, quando está tocando, fica meio, né? Não adora, não pega a percepção daquele momento que está ali junto com os irmãos, cantando, exaltando o nome de Deus através das músicas que ali estão sendo lançadas. Muitas das vezes a gente está aí, olha, está no celular, está nisso, está naquilo, outro está não sei aonde, está viajando, aí quando está, é a mesma coisa, aí quando o levita sai, ele vai para o celular, está na mesma, o levita não, o músico sai, como nós acostumamos a falar isso, o músico sai, a mesma coisa, vai para o celular, fica viajando lá no celular, em plena adoração, em plena comunhão com os irmãos, é inadmissível, irmão, né? Não sei, então, se a pessoa vai para passear, então há uma preparação, irmãos. Há uma preparação, há um chamado. Certifique-se primeiro, se você tem a vocação, se você foi chamado para fazer aquilo. Certifique-se. Faça uma prova de Deus. Uma prova que se ele errar, fazer uma prova de Deus. Não falando para você corar na parede, não.
mas pede resposta. Poxa, é isso mesmo, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? É isso que eu quero, que eu seja um homem deitado nas leituras, na palavra de Deus, ou uma mulher deitada nas leituras, na palavra de Deus, um homem de louvor, de música, de tocar instrumentos, é isso que o Senhor quer na minha vida? Certifique-se. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se for a vontade dele, é isso. Se for a vontade de Deus, isso. Vai ser maravilhoso na sua vida, eu creio. Vai ser maravilhosa coisa na sua vida, meu amado, minha amada. Né? São 19 horas e 47 minutos aqui na Missões Web. Gente, quero fazer um pedido para vocês. No 39, Mulheres Improváveis. Uma casa de reabilitação, para dependentes químicos, para as mulheres. Enfim, precisa da minha e da sua ajuda. Com alimentos, roupas, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, roupas de criança, pequenas, bebês, que tem mães lá, que estão lá e tem crianças mesmo, pequenas em casa. E elas aí foram para lá porque elas decidiram mudar de vida, decidiram tentar mais uma vez. E nós, como filhos de Deus, temos que apoiar essas causas, irmãos. A pessoa quer mudar de filho. Você sabe o que é ser dependente químico? Você querer largar aquilo, mas o teu corpo, a tua carne pede aquilo 24 horas. É uma luta constante, irmãos. E nós temos que apoiar essas pessoas que tomaram essa decisão. Mulheres Improváveis. Quem quiser, já procura a missionária Ivonete, a missionária Tamires, entra aqui na nossa página, ou vai lá na página delas mesmo, estão aí, elas estão, sábado, sexta-feira, agora tem programa delas, na Rádio Missões Web. Me procura, que você é daqui, quer doar roupa, alimentos, me procura. E nós vamos ajudar essas mulheres. Vamos ajudar essas pessoas que querem mudar de vida, que tomaram essa decisão de estar naquele lugar. Às vezes a gente não entende, poxa, mas só Deus sabe da dor que elas estão ali sentindo longe da família, longe dos seus filhos. Então, vamos ajudar eles. Tá? Eu sei que é uma semeadura, mas pensa bem você agora. Se você fosse colher o que você plantou em toda a sua vida, você estaria agora hoje aí? Eu não estaria. Eu não estaria aqui. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve compaixão de mim. E eu estou aqui. Se ele falasse não é comigo, você que se desviou, você que foi o caminho que você escolheu, meu filho, então é contigo, mas não. Ele preferiu ir por um caminho doloroso de cruz, de prego nas mãos, coroa de espinho, açoitado, cuspido, apedrejado, humilhado, para que eu e você viéssemos ter uma nova chance de ser chamados de filhos de Deus. Então, pense bem, Mulheres Improváveis, tá? Nos ajude aí, tá? Eu estou sem o número daqui, do telefone, do Pix de lá. Eu nunca boto o Pix aqui, mas os dela eu vou colocar. Tá? Os dela eu vou colocar, vou pegar direitinho, vou colocar aqui lá o Pix, tá? Das Mulheres Improváveis. Se você quiser trazer aqui alimentos, roupas, calçados, não fique, você sabe da índole do Projeto Missões, não fique com medo, porque tudo vai ser colocado quando nós levarmos, tirar foto, as meninas levar, melhor assim dizendo, vai ser tirado lá, elas vão prestar conta a vocês, tá bom? Deus abençoe, tá? Quem puder ajudar, em nome de Jesus. Opa, é isso aí. Então você que está ligadinho aqui no Missões Web, estamos com a novidade, a TVE, não, ela entrou no ar, fizemos um teste, deu tudo ok e saiu. Por quê? Nós vamos se preparar, fazer programas para que você possa ter uma melhor qualidade, né? TV Web Missões, tá? Imperdível, imperdível mesmo. Vai chegando devagarinho, não temos pressa, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quero mandar um abraço aqui, um abraço especial para a minha irmã Ivone, lá de Goiás, Rio Verde. A irmã Ivone está nessa luta, está nessa batalha, né? Nós sempre rindo, sempre sorrindo. Meu Deus do céu, eu fico assim, meu Deus, eu fico buscando força. E ela
consegue te passar uma força, uma coragem. Meu Deus do céu, que Deus abençoe, continue te abençoando, irmã, né? Seu esposo também, a sua filha Elis, né? Uma família linda, uma família abençoada em nome de Jesus, tá ok? Mandar um abraço também, né, para toda a minha família, para minha esposa Sônia, para toda a minha família em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui com mais um programa Papo de Cristão, né? Mais um programa Papo de Cristão. Não deu para falar tudo, mas segunda-feira, com a missionária Mel, nós vamos estar aqui e ela vai falar mais um pouco de louvor e de adoração e de música. Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe você, meu irmão. Até a próxima, em nome de Jesus.